soltos, redes sociais sendo censuradas, e a outra coisa que você pode ter certeza que acontece é a perseguição dentro do parlamento. E agora nós temos o caso da segunda deputada, né, do segundo deputado, para manter o gênero correto aqui, em exílio no Brasil, que é a deputada federal Carla Zambelli. E tem gente que pede para falar assim, não, mas você está botando a Zambelli no mesmo balaio que o Eduardo? Não. Carla Zambelli é deputado, Eduardo é deputado, Carla Zambelli é do PL, Eduardo é do PL. Os dois estão sofrendo perseguição política pelo Alexandre de Moraes. São perseguições de natureza diferente? São. Mas ainda assim são perseguições. Ah, não, mas a Zambelli tem condenação. Desculpa, meu filho. Condenação pelo Alexandre de Moraes e bilhetinho da namoradinha do colégio, para mim, vale a mesma merda. O pseudo-juiz ou um cachorro que caga no jornal, a decisão dos dois, para mim, vale a mesma coisa. Eu não vou me pautar por decisão de Alexandre de Moraes. Eu não tenho a menor dúvida que Carla Zambelli não foi. Isso eu tenho que ser absolutamente categórico aqui com vocês. Eu não vou relativizar isso. Vou discordar de um colega e amigo, que deve estar no ar agora junto comigo, vou discordar de forma direta. Eu não vou relativizar o que está acontecendo com a Carla Zambelli. Eu não vou dizer que ela merece o que está acontecendo. Ela não está sendo punida por qualquer merda que tenham dito no processo. Ela está sendo punida por ter se levantado contra o Alexandre de Moraes. Por ter submetido ele a uma humilhação com aquela invasão do hacker que é atribuída a ela. É uma vingança pessoal do Alexandre de Moraes. Assim como foi feita uma vingança pessoal contra os caras lá do sul do Brasil que bateram boca com ele no aeroporto de Roma. Isso é uma vingança, assim como é uma vingança pessoal que ele está fazendo comigo no processo do golpe. O golpe da Disney. A instrumentalização do Estado contra um indivíduo, no caso, uma parlamentar, a deputada mais votada no Brasil. Eu não quero deixar nenhuma dúvida, eu não quero dizer, não, ela deveria ter sido condenada, mas a um prazo menor, tem que acertar a dosimetria. Eu não faço esse tipo de concessão. Não faço. E não é admissível que um jurista ou uma pessoa comum aceite que uma pessoa seja julgada pela sua vítima. Então, nome aos bois. É perseguição política. Ah, mas Paula Carla Zambelli faz muita merda, né? Às vezes. E daí? Também faz muita coisa boa. Não vou deixar ninguém para trás porque deixou de ser conveniente politicamente. Não vou e recomendo que todos vocês façam o mesmo. Ninguém está acima da lei e ninguém está abaixo da lei. Nós não devemos aceitar um juiz, um pseudo-juiz, utilizando o Estado para perseguição política. E claro que a Zambelli é diferente do Eduardo. Claro, são pessoas diferentes, com capacidades diferentes, com posicionamentos diferentes, em situações jurídicas diferentes. E com papéis diferentes. Zambelli, se Deus quiser, eu já falei isso aqui no ar, se ela for para a Itália, como tudo indica, a gente vai falar sobre isso, e precisar de suporte técnico na Itália para fazer o que precisa ser feito, eu sei que precisa ser feito na Itália. Eu sei que nós precisamos de audiência pública no parlamento italiano, nós sei que precisamos de moção, nós sei que precisamos que a Meloni tome determinadas medidas, que cobre o Itamaraty, que procure preservar o direito dos cidadãos italianos no Brasil. O roteiro é o roteiro dos Estados Unidos. A Carla Zambelli nada falou além disso. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro pavimentaram um caminho. Eu quero copiar e fazer igual. Palmas. Não, mas Paulo, não é bom você se vincular com a Zambelli. Eu quero que se foda! Eu quero que se foda! Vinculou, não vinculou, eu tô cagando, eu não tô aqui para ser vinculado, eu não tô aqui para não ser vinculado, eu estou aqui para ser efetivo, para impedir que essa porra do país, que a minha família tá há 400 anos, se transforme numa bosta de uma Venezuela, numa bosta de uma Cuba. Copie mais o modelo americano, o modelo de civilização americano do que o modelo soviético, e tá bom, e é só isso que eu quero, e se encerra a minha participação na sociedade, na vida pública brasileira. Voltarei a fazer jornalismo, exceto por uma breve pedido que eu tenho para ser ministro da Defesa por 15 dias. Mas só. Então ontem nós tivemos uma longa entrevista com a Carla Zambelli, e ela esclareceu muita coisa a respeito do exílio dela. E todas as preocupações que a Carla Zambelli tinha a respeito dela foram comprovadas. Isso porque hoje o Alexandre de Moraes decretou o seguinte: a prisão da Carla Zambelli, o bloqueio imediato do passaporte e salários dela, além de todos os bens ativos e contas bancárias, até agora está igual a mim. O bloqueio de todas as redes sociais da Carla Zambelli, me identifiquei. Mas não só dela. Ela passou as redes sociais para a mãe, e eu achei até inocente da parte dela achar que o Alexandre ia respeitar isso, porque de fato são bem, e de fato, se a gente tivesse ordenamento jurídico, seria assim.
Mas ele mandou bloquear as redes sociais da mãe dela e do filho adolescente de 17 anos, João. O filho. Sabe aquela coisa de Estado totalitário? A Coreia do Norte faz muito isso, né? Você sabe por que pouca gente foge da Coreia do Norte? Porque eles dizem o seguinte: se você fugir, todos os seus familiares que ficarem para trás vão ser mortos. E aí foge pouca gente. É por isso que amanhã vão botar o Jair Bolsonaro para depor por causa do que o Eduardo Bolsonaro está fazendo no país. Olhe o caminho do Brasil. Além disso, uma multa de 50 mil reais diária, bloqueou todos os bens, mas decretou uma multa de 50 mil reais a ela nas postagens nas redes sociais ou nas redes sociais de terceiros. Ou seja, se eu fizer publicar uma nota da Carla Zambelli, que eu vou publicar só de sacanagem, eu tomo uma multa de 50 mil reais. Eu falo, manda pro Trump. A minha parte você pode mandar pro Trump. Mas, além de tudo isso, a medida que decretou, que gerou frição na imprensa, foi a inclusão da Carla Zambelli na lista de difusão vermelha da Interpol, além da determinação da sua localização para que seja pedida a sua extradição. E aqui tem alguns pontos, né? O ponto que gera mais dúvida, talvez, é o da inclusão na lista da difusão vermelha da Interpol. As outras medidas são as medidas que eu tomei, as medidas mais conhecidas que aconteceram com muita gente. Então, eu vou explicar algumas coisas, porque os jornalistas estão em polvorosa e os jornalistas não sabem nada de Interpol. Então, eu vou explicar. Porque a inclusão do nome da deputada Carla Zambelli na difusão vermelha da Interpol, ela não é imediata e nem mesmo garantida. Então, Paulo, a Carla Zambelli está nos Estados Unidos e ela vai viajar para a Itália, meu Deus, já vão extraditar. Calma, queridão. Pode demorar até semanas para incluírem o nome dela. Acredita em mim, eu já passei 9 meses na lista de difusão vermelha da Interpol, e hoje a minha advogada, que tem uma entrevista dela sobre Interpol traduzida no Paulo Figueiredo Show, procurem, Michelle Eslan, é a maior especialista de Interpol no mundo, é a minha advogada de Interpol. Eu vou tentar explicar o que eu aprendi ao longo desses anos para vocês sobre Interpol. O que aconteceu hoje foi só o primeiro passo, que foi a expedição formal do mandado de prisão. E essa expedição, ela tem que ter uma base legal clara, o que por si só é discutível, dada a decisão porca do Alexandre. Você também tem questões processuais discutíveis, prisão não flagrante de deputado, sem a aprovação da Câmara, etc. E agora o que o Alexandre determina é que comece o segundo passo, que depois da ordem do pseudo-juiz, o adido da Interpol no Brasil, o responsável, o oficial de ligação responsável, que é um policial federal, faça o pedido à Interpol. Você tem um cara só com esse propósito que deve estar trabalhando agora para cumprir essa ordem. Mas como é que ele cumpre essa ordem? Ele prepara um dossiê que vem com uma justificativa jurídica detalhada, vem com a tradução para o inglês ou para o francês e um histórico da acusada. E essa é a documentação que a Interpol vai utilizar para análise. Análise, sim, porque então entra a fase de avaliação pela sede da Interpol em Lyon, que verifica se o caso não infringe o artigo 3º da Constituição da Interpol, que proíbe interferência em questão de caráter político, militar, religioso ou racial. Então eu digo a vocês, spoiler, alerta de spoiler, o Alexandre já teve múltiplos pedidos à Interpol contestados e até recusados. Ora, eu já mostrei aqui para vocês o caso do Alan dos Santos, o caso do Oswaldo Scroque, o pessoal do 8 de janeiro. Talvez até mesmo o meu, a gente não sabe. Queiram ou não, arranquem os pentelhos do fiofó ou não, o Alexandre de Moraes já é percebido como um juiz político no mundo inteiro com abundância de notícia, em veículo tipo New York Times, The Economy, Wall Street Journal, Financial Times, etc. Ora, vejam vocês. O Alexandre de Moraes, hoje, é notícia na Fox News, como um juiz parcial. Ora, o próprio secretário de Estado dos Estados Unidos está dizendo que esse cara está à beira de sanções Magnitsky por violações de direitos humanos. Tratando-se de... Então, aqueles que pensam assim, ai, Paulo, não adiantou nada todo esse trabalho aí nos Estados Unidos, até agora não vieram as sanções financeiras contra o Alexandre. Eu falo, filho, entenda, adiantou e adiantou muito. Você acha que o nome do Alan foi tirado da lista da Interpol com base na palavra do Alan? Ou com base em tudo isso que foi construído? Quando você pega isso e bota uma deputada federal,
a mais votada do Brasil, inclusive, é enorme a possibilidade que a Interpol rejeite o pedido de inclusão do nome na lista e o STF e o Alexandre passem vergonha agora em mais um país. São vários casos em que a Interpol tem pedido de países para inclusão de líderes que são rejeitados. Você vê, eu estou falando sério, nem sempre é aceito. A Interpol é só um banco de dados. Você vê, o Irã vive pedindo que o Trump seja incluído na lista da Interpol. Eu mandei até para a produção uma notícia sobre isso. Aparentemente não está no roteiro. Ah, tá aí. Aí. Irã renova pedido da Interpol para prender Trump e outros, não só Trump, outros oficiais do Brasil. A Interpol não inclui. Ainda assim, caso a Interpol inclua o nome da lista, daqui a semanas, daqui a dias, entendam, ter o nome na lista da Interpol não tem efeito para extradição. E a extradição é rara para cidadão italiano. E a Carla Zambelli é cidadã italiana, é quase impossível. Ou seja, muito provavelmente a gente vai ter, em mais uma ocasião, a desmoralização do Alexandre. E o nosso trabalho é esse. Esse é o trabalho, de garantir que fora do Xandaquistão, as ordens desse pseudo-juiz valham tanto quanto um jornal cagado por um cachorro. Porque gato não caga em jornal, caga em areia. Não gostou? Ora, se for chorar, manda áudio. Manda áudio. Porque no final das contas, eu quero que as decisões do Alexandre sejam vistas como as decisões do Poder Judiciário do Irã. Eles também pedem a difusão vermelha da Interpol. Aí você vê, né? Então o que eu acho? Palpite que vai acontecer. Eu acho que nos próximos dias, Carla Zambelli pode viajar sem problemas. Posso estar enganado. Eu não estou aqui para dar conselho jurídico. A gente vai ver. Depois vocês podem dizer, Paulo, você estava errado, e eu vou dizer, puta, estava errado. Eu não dou conselho jurídico para Carla Zambelli. Mas o que eu acho que vai acontecer é que nós teremos nos próximos, não vou dizer aqui o prazo, Carla Zambelli vai chegar bonita na Itália, deslumbrante, andar pelas ruas de Roma ou de Milão, onde quer que ela vai chegar, e o Alexandre vai ficar com a cara de... É o que eu acho. E aí vão pedir extradição, vão criar uma crise diplomática com a Itália, como começaram a criar com a Espanha, e mais uma vez, as decisões do Alexandre serão ignoradas. Por que essas decisões ignoradas são importantes? Porque no ano que vem, nós precisaremos incluir o Alexandre a construir um pedido de impeachment robusto para o Alexandre. Não vai ser esse ano. Esse ano a gente tem que aprovar a anistia, esse ano a gente tem que desestabilizar ainda as bases de apoio dele. Mas no ano que vem nós precisamos de um pedido robusto de impeachment, no ano em que se renova 2/3 do Senado. E aí, esse pedido de impeachment, que não pode ser um impeachment pouco como tem sido feito, mas um impeachment com a participação de juristas da sociedade brasileira respeitados, esse pedido deve conter a negativa da extradição do Alan dos Santos, a negativa da Interpol em incluir o nome do Alan dos Santos, a negativa da Espanha, a negativa da Interpol em relação a Zambelli, a negativa da extradição pela Itália, a carta do Departamento de Justiça, o relatório que a Casa Branca vai ter publicado a respeito do Alexandre, a sanção dele sobre a Lei Magnitsky, para dizer, olha, nós não temos uma corte acima do STF, mas todos os tribunais do mundo estão dizendo que o nosso juiz está abusando de poder. Nós temos evidências robustas que ele está. A decisão da juíza dos Estados Unidos, vocês entendem que isso é o tal do... Outro dia falou bem, acho que foi, não sei como é que foi o nome da menina, ela falou assim, eu entendi o que o Paulo está fazendo, ele está building the case, ele está construindo o caso, porque eu não posso chegar e pedir, eu não gosto do Alexandre, quero o impeachment dele. Não, mas quando você tem uma estrutura jurídica sólida, robusta, com jurisprudências internacionais de violação de direitos humanos, você consegue dar justificativa para que o Senado haja livremente. O negócio do Paulo Figueiredo é que o Paulo Figueiredo fala tudo o que vai fazer. Tudo que está acontecendo agora eu falei 2 anos atrás. Então, se o Alexandre sabe, o Paulo Figueiredo, assiste o Paulo Figueiredo Show, ele sabe tudo que eu vou fazer. Sabe qual é o problema? Sabe por que eu continuo fazendo? Porque não há nada que ele possa fazer para me impedir. Esse é o grau de confiança e convicção que eu tenho. E você vê o grau, o Alexandre está preocupado com esse trabalho, com essa questão os aspectos da decisão.
né? E a gente vê o que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estão fazendo nos Estados Unidos.